Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então, Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos aplaudir a palavra de Deus, que nos cura e nos liberta. Podemos nos sentar, você já pode colocar a mão sobre o seu coração e vamos clamar o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor. Cante isso, solta a voz. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, inunda meu ser. Inunda meu ser. Você que quer ser curado para amar, cante. Inunda meu ser. Você aqui, você em casa, quero sentir o amor Quero sentir o amor do meu Senhor, cante isso. do meu Senhor, Do meu Senhor, do meu Senhor, para poder perdoar o meu irmão. Solta a voz. para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração e viver o amor, para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, Alegrar-me em ti. alegrar-me em ti. Solta a voz e canta. Inunda meu ser, deseja Inunda isso. meu ser, inunda meu ser. Canta como quem tem sede. Inunda meu ser, inunda meu ser. Inunda meu ser, inunda meu ser. Inunda meu ser, inunda meu ser. Meus queridos irmãos e irmãs, vocês aqui presentes neste lindo santuário, também aqueles e aquelas que nos acompanham através de todo o sistema Canção Nova de comunicação.
como nós somos felizes de receber de Deus este presente que é essa liturgia. Você que está aqui, você que nos acompanhou de casa, vai perceber isso, que fecha esse encontro. Gente, essa liturgia é muito concreta para todos e cada um de nós. Nós refletimos sobre coisas muito práticas nesses dias. Claro, imbuídos de teorias que nos ajudam a entender o nosso processo enquanto gente, enquanto pessoa, mas refletimos sobre aspectos muito práticos. E quando nós vamos concluir o nosso retiro, a igreja nos apresenta duas figuras muito singulares, duas figuras que estão enraizadas em toda a construção da nossa fé cristã e, sobretudo, na difusão desta fé, que são as figuras de Pedro e de Paulo. Queridos irmãos, irmãs, olhar para Pedro, olhar para Paulo, deve trazer um consolo muito grande ao nosso coração. Porque quando nós olhamos figuras como Pedro e como Paulo, nós percebemos que nós temos jeito. Quando você olha para o processo de Pedro, para o processo de Paulo, você vê que a gente tem jeito. Porque qual que é a tendência nossa? Por muitos séculos nós vivemos isso, e sobretudo a pessoa que quando não tem uma experiência forte de fé, consistente, a tendência é a seguinte: você olhar para o santo como alguém pronto. É que nem a pessoa, quem é que gosta de chocolate? Levanta a mão. Vamos fazer caminhada, hein, gente? Pelo amor de Deus. Eu vou ter que mudar minha pregação aqui agora. Vai ser sobre exercício físico, que eu estou vendo que o povo gosta de chocolate. Mas eu também preciso levantar minha mão, eu gosto. Você já viu algum pé de chocolate? Se tiver, você me dá uma sementinha, por gentileza? Eu vou plantar lá na minha casa. Em São Paulo quase não tem mais terra, é tudo concreto, né? Mas eu quebro lá o concreto para plantar um pé de chocolate. Tem pé de chocolate? Não, tem cacau, pé de cacau. O chocolate, todos nós sabemos, ele vem do cacau, de um processo, claro, químico, um processo ali gastronômico, para ele chegar àquela formulação final. Mas não tem pé de chocolate, meu irmão. Se tivesse, ai meu Deus, aí os quilinhos a mais que estavam nos faltando a gente ia encontrar. Fácil, fácil. Da mesma forma, não existe um santo pronto. O santo precisa entrar no processo. Não tem pé de chocolate, por quê? Porque o chocolate passa por um processo. Estão lá primeiro os lavradores, as pessoas que cuidam daquela lavoura, que colhem o cacau. Depois esse cacau é levado para a indústria, depois é adicionado leite, depois são adicionadas tantas outras coisas. Eu não sou nutricionista, não trabalho com isso, mas não precisa ir longe, é só você pegar o seu chocolate e ler lá atrás um monte de badulaque que eles colocam para fazer o chocolate. Não existe chocolate pronto. O chocolate é uma construção. O chocolate que chega na tua casa é o produto final desta construção. Pedro e Paulo, que nós estamos celebrando hoje, nos altares, eles são o final da construção que Deus começou a fazer quando os escolheu. São Paulo e São Pedro não eram prontos, não estavam prontos, gente. São Paulo e São Pedro não tinham todas as virtudes. São Paulo e São Pedro não sabiam tudo. São Paulo e São Pedro entraram no processo e se tornaram um chocolate de altíssima qualidade, que até hoje, me perdoe a analogia, continua alimentando a fé de muitíssimas pessoas. Mas eles entraram fala com coragem, entraram no processo. Filho, filha, não existe cura que seja mágica. Para você ser curado por Deus interiormente, para poder amar de verdade, como propõe o nosso evento, para você ser liberto por Deus de verdade, você, eu, nós precisamos entrar no processo. Quem trabalha toda essa matéria para tornar o resultado final bom, positivo? Quem que trabalha o cacau e todos os outros elementos para fazer o chocolate? No nosso caso, é Deus. Deus está trabalhando eu e você.
Deus está trabalhando, eu e você, na nossa história, em tudo que nos acontece. Por isso que, para se tornar um bom chocolate, já que eu comecei usando essa analogia, vou continuar com ela, você precisa ser dócil e se deixar moldar por Deus. E se deixar curar por Deus. Gente, o que mais nós vimos em todas as minhas palestras nesse retiro, nesse acampamento, aliás, eu trouxe citações bíblicas muito assertivas, imperativas, nas quais Deus falava: eu quero curar o meu povo, eu tenho um projeto de felicidade para o meu povo, eu vou libertar o meu povo. Hoje cedo eu usei aquela palavra do livro de Jeremias que diz: eu tenho um projeto de durável bem-estar para o meu povo. Ou seja, Deus está doido, me perdoe a palavra, para colocar a mão nesse barro que é eu e você e fazer um vaso novo, fazer a obra. Mas o problema não está nele. O problema muitas vezes está no nosso comodismo. O problema muitas vezes está nas nossas feridas, que não nos deixam crescer para Deus. O problema muitas vezes está na nossa visão limitada, como eu dizia ontem à tarde, que não nos deixa perceber as nossas reais potencialidades, os dons que descansam silenciosos, adormecidos dentro de nós e que Deus quer despertar. Gente, sem liberdade interior, que é fruto dessa cura afetiva e emocional, você não progride na vida. O seu progresso, em todas as instâncias da tua vida, da tua história, ele está ligado ao fato de você ser curado e conquistar essa liberdade interior para ser você mesmo. A pessoa que não tem liberdade interior, que não é curada, ela para em tudo. Ela deixa de lutar pelo progresso porque alguém a tratou mal. Ela deixa de lutar pela família porque lá na igreja não falaram o que ela queria ouvir. Ela deixa de lutar por aquilo que ela sonha por causa de qualquer coisa. Por quê? Porque tem ferida aberta no coração, mas Deus não quer que você estacione nas suas feridas. Ele quer que você cresça, que você progrida, que você vá além dos seus limites. Assim como Pedro e Paulo. Gente, eu tenho certeza que Pedro e Paulo não imaginavam o que Deus iria torná-los, iria fazer deles. Eu tenho certeza, mas eles entraram no processo. Hoje, concluindo esse acampamento, Deus quer que você saia daqui, não curado de todas as suas feridas, que isso não acontece de uma hora para outra, mas Ele quer que você saia daqui caminhando no processo de cura, de transformação, de crescimento. Gente, e se nós olharmos, Deus está colocando o exemplo de Pedro e de Paulo justamente para nos motivar. Você tem feridas emocionais, tem problemas? Com certeza. Às vezes situações que parecem humanamente impossíveis, sim. Mas olha para o contexto de Paulo, de Pedro em primeiro lugar. A primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, no versículo 6, diz o seguinte: Pedro dormia entre dois soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam ainda a porta da sua prisão. Será que esse homem estava bem guardado? Pensa bem, dormir do lado de 2 soldados amarrados ali com ele, 2 correntes, e guardas guardando a porta da prisão. Como é que esse homem me escapa, meu Deus? O que a leitura disse no versículo 7? Deus enviou o anjo e as correntes caíram das mãos de Pedro e ele começou a caminhar. Isso quer dizer para mim e para você que para Deus não existe situação impossível. Pode ser que você esteja amarrado por 500 correntes, mas se você der o passo, Deus vai quebrar uma por uma na tua vida, porque Ele pode e Ele tem o melhor para a tua vida. Você precisa acreditar e tomar posse disso desde já. Tomar posse pela fé. A leitura é muito objetiva, gente. Pedro estava totalmente preso, mas como ele estava no processo, Deus o libertou. Deus o curou para amar. Pedro serviu. Pedro foi o primeiro papa. Mas não vamos longe. Aliás, antes de falar de Paulo, quero citar o trecho de uma homilia que o Papa Francisco fez justamente na solenidade de São Pedro e São Paulo de 2014, 29 de junho. O Papa Francisco disse que Pedro fez a experiência da libertação. Ele percebeu que Deus o libertava de todo medo, de todas as feridas.
de tudo aquilo que o levava para trás. E o Papa Francisco terminou a homilia dizendo: assim Deus quer fazer na tua vida, na minha, na nossa vida, filho, filha. Deus quer te libertar de tudo aquilo que te aprisiona. Quais são as feridas que te aprisionam? O medo, o sentimento de inferioridade, as suas crenças limitantes, das quais eu vou falar aqui hoje. O que te aprisiona? Aquela ferida aberta que não para de sangrar dentro de você porque alguém te rejeitou, te traiu há 15 anos e você continua preso nisso ainda. Vira a página. Deus quer que você vá para frente, que você progrida. Qual é a tua ferida? A mágoa, que você não consegue se desprender. O ressentimento, o ódio, o desânimo, porque você está desempregado, desempregada, com crises, problemas conjugais, financeiros, não sei. Deus hoje quer te levar, quer me levar, quer nos levar à experiência da libertação. Assim como Ele libertou Pedro, assim como Ele libertou Paulo. A segunda leitura disse, segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 4, 17. Olha o que Paulo disse. São Paulo disse dos sofrimentos que ele passou, que ele experienciou, mas no versículo 17 ele disse: o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças, e eu fui liberto da boca do leão. Vamos aplaudir isso, gente? Com muita força. Eu acho fantástico você olhar para São Paulo lá atrás, aquele homem tão inconstante também em alguns aspectos, um homem perseguidor do bem, de Jesus, da igreja, dizer no final da tua vida: olha, eu dei a minha vida para Deus e valeu a pena, porque Ele me libertou. Repita comigo: mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças, e eu fui libertado da boca do leão. Olha o que São Paulo está falando, gente. E deixa eu te fazer uma pergunta muito séria e sincera. Existem ou não existem muitos leões na tua vida, muitas vezes querendo te abocanhar? Leões de dentro, quem sabe aquele sentimento de tristeza, de depressão, aquele sentimento de prostração espiritual, aquele desânimo, mas leões de fora, compostos pelos relacionamentos tóxicos, que quem sabe você construiu, leões compostos por problemas na família, por um filho, quem sabe, preso nas drogas, por alguém doente na tua casa. Todos os dias, o leão tentando te abocanhar, tentando abocanhar a tua fé. Mas Deus está nos mostrando que tanto Paulo quanto Pedro foram libertos da boca do leão. E que Ele quer libertar você nessa tarde. Você que está aqui e você que está em casa. Você acredita nisso? Então toma posse desde já, porque quando Deus revela é porque Ele já está fazendo, Ele já está trabalhando. Mas dentro deste contexto que nós estamos refletindo nesse final de semana, das feridas emocionais, da cura interior, do curados para amar, do que Deus quer nos libertar? Claro, de muitas coisas, mas eu quero me focar em um ponto. Esses dias eu li uma pesquisa que me chamou muita atenção. Uma pesquisa de especialistas que falava dos vícios emocionais. Você sabia que existem vícios emocionais? A gente só fala de vício de droga, de vício de bebida, claro que são terríveis. Mas você sabia que existem muitas outras espécies de vícios? E essa pesquisa que o padre leu falava dos vícios emocionais. Tem muita gente que é viciada emocionalmente e nem percebe. Dentro dessa proposta de cura interior, eu sinto que hoje Deus quer nos libertar dos nossos vícios emocionais. Por exemplo, é provado cientificamente, essa pesquisa falava, que tem pessoas que são viciadas em problemas. Você acredita nisso? Às vezes inconscientemente. A pessoa, por algum processo inconsciente, interior mal resolvido, ela é viciada em problemas. E quando não tem problema, ela acaba construindo o problema. Tem pessoas que são viciadas em brigas, em conflitos conjugais. A esposa chega em casa, não fez nada, fez tudo que o marido queria, o marido fica cutucando, arranjando uma oportunidade para deixar ela brava. A hora que ele deixa ela brava, ela já xinga, aí ele já fica feliz. Consegui. Né? Depois fala, é lógico, ele não fala isso, né? Mas depois ele fala assim, as pessoas falam, padre, eu não sei por que lá em casa não tem paz. Né? Paz é uma coisa que se planta, né? Só colhe paz quem planta paz. Mas tem pessoa que é viciada
Estou falando sério, isso é uma pesquisa, gente, de cunho científico. Tem pessoas que são viciadas em problemas, viciadas em brigas conjugais. Faz de tudo para provocar o outro, para arranjar briga. E quando não tiver uma briga no casamento, no relacionamento, a pessoa não está feliz. Não sei por que você está rindo, acho que você deve conhecer alguém assim, né? Muita gente rindo, muita gente olhando para cima. Eu não te conheço, eu estou falando da pesquisa. Depois vem, padre, falando da vida da gente. Mas não é verdade, gente. Tem dia que a esposa faz de tudo para o marido, chega em casa, o marido tem que pôr um defeito. Ai, tua comida não está boa. Ai, não tem sal. Ai, tem sal demais. Tá boa, mas não é igual de mamãe. Né? Toda esposa ama ouvir isso, viu, esposas? Fale mesmo, fale. Você motiva a sua esposa desse jeito. Sempre tem. E quando não tem nenhum problema na comida, tem algum problema no copo que ficou sujo. Quando não tem nenhum problema no copo, tem um problema nela. Ai, amor, você está com bigode. Ai, amor, você está não sei o quê. Teu cabelo está feio. E você sabia que isso dá motivo de nulidade matrimonial, né? Mulher com bigode. Brincadeira. Vai que algum canonista fala, padre, não fala isso. É uma brincadeira, claro. Quem me contou isso foi um amigo. Tem um amigo muito sarrista, que ele me falou, padre, tem um amigo meu que queria separar, porque a mulher até estava com bigode, isso é motivo? Aí eu olhei para ele e falei, você quer que eu te responda, rapaz? Daí eu percebi que ele estava falando só para me zoar mesmo, me encher o saco, né? Como diz lá em São Paulo, para me zoar. Mas enfim, tem pessoas que têm muitos vícios emocionais. Você sabia que tem gente que é viciada em tristeza? Eu, como padre, eu percebo. Às vezes a pessoa vem falar, a pessoa já chega assim, né? Ô padre, gente, olha, ser padre às vezes é um desafio, viu? Você faz uma homilia de 1 hora falando da esperança cristã e que Deus vai mudar a tua vida e tal. Aí chega a pessoa, padre, bonito que você falou, mas minha vida, não sei, padre, o que acontece, dá vontade de falar, eu sei. Só que eu rezo, vem Espírito Santo. Respirar fundo é importante. Esses dias eu tive que respirar fundo. Eu estava fazendo a dedicatória do meu livro numa cidade, que eu não vou falar o nome aqui. Aí veio uma senhora com seu netinho, né? Padre, assina o livro para mim. Claro, filha. Aí o netinho lá devia ter, penso eu, uns 9, 10 anos. Ficou olhando e vendo, e eu sorrindo, e brincando. Eu gosto muito de criança e tal. Aí no final ele falou assim, ô padre. Falei, fala, filho. Além de ser padre, você também trabalha? Sabe o que eu fiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respirei, aí passou, né? Falei, meu filho, Deus abençoe, nem respondi. Criança, né, gente? A gente não desconta. Além de ser padre, você também trabalha, e não é só eu que passo por isso, não, viu? Tem músico também escuta muito isso, né? Além de ser músico, você trabalha, e eu tenho um amigo professor. Olha só, que pecado. Professor, às vezes, já recebe tão pouco, já sofre tanto no Brasil, e ainda disse que o aluno chegou, né? E falou assim, professor, além de dar aula, o senhor trabalha? Tadinho. Tem que rezar por esse professor, né? Está vendo que a cura interior, a gente já está descobrindo situações de cura interior aqui, né? Que precisam de cura interior. Mas esse dia eu respirei fundo. Mas enfim, tem pessoas, como eu disse, que são viciadas em tristeza. Você faz aquela homilia e anima a pessoa. Aí você mostra, olha, tem uma coisa boa na tua vida, o teu filho está saudável. Ai, padre, mas eu tenho problema no estômago. Minha filha, teu marido gosta de você. Ai, padre, mas minha mãe está doente. Gente, sempre você vai ter um problema na tua vida. Você que vai ter que escolher para qual que você vai olhar. Não é? Sempre vai ter um problema na tua vida. Sempre, sempre, sempre. Você escolhe, mas tem gente que é viciada no negativo. Isso se chama vício emocional. Onde começa o vício emocional, Padre Adriano? Geralmente, o vício emocional, você percebeu que na pregação precedente, na pregação da manhã hoje, aliás, o padre falou sobre os estágios da nossa vida, os estágios do desenvolvimento humano, os estágios do desenvolvimento do amor, a partir do meu livro Curar-se para Ser Feliz, também da teoria do psicólogo Erik Erikson, que fala sobre os estágios do desenvolvimento humano. Você percebeu que eu usei essa teoria que divide em 4 a infância. Os outros estágios é um ponto só que o psicólogo reflete. Agora a infância é dividida em 4 estágios. Primeira infância, idade lúdica e idade escolar. Primeira infância, de 1 a 2, infância de 2 a 3, 3 a 5, idade lúdica, 3 a 6, idade lúdica, 6 a 12, idade escolar.
Por que se dividiu em 4 a infância? Porque, gente, como eu dizia na pregação da manhã, muitos dos nossos problemas começaram na infância. E eles se manifestam na adolescência, na juventude, na vida adulta, mas começam na infância. E muitas vezes os nossos vícios emocionais começaram na infância. Por quê? Porque você convivia na tua casa com uma pessoa viciada emocionalmente. Com um pai, uma mãe, um tio, uma avó, que tinha um vício emocional. E que acabou te contaminando, como eu dizia de manhã. Você cresceu com aquele padrão de comportamento. Ou também, esse vício emocional começou porque, quando criança, você cresceu sendo muito reprovado, ouvindo palavras de negatividade, como eu dizia de manhã, ouvindo palavras de reprovação, ouvindo palavras que sempre foram fazendo com que você se encolhesse, que não deixaram que você desenvolvesse bem a sua individualidade, a sua personalidade, você amadurecesse. Essas palavras negativas foram como uma bomba que foram sufocando você, foram sufocando o teu progresso. Tudo isso foi gerando vícios emocionais. Por exemplo, você cresceu com uma pessoa muito negativa, na maioria das vezes você vai se tornar aquela pessoa negativa. Tem pessoa, gente, que é viciada em ter dó de si mesmo, né? A pessoa vem. Padre, ai que dor, padre, na minha alma. O que foi, minha filha? Unha encravada. Você já se prepara, né? Meu Deus, quem que morreu, né? Mataram alguém na sua casa? Não, padre. Ai, que fulano não fala mais comigo. Fulano não fala com você, mas tem 40 que falam. Você vai escolher olhar para quem não fala ou vai escolher para quem está falando? Pelo amor de Deus, deixa de ser negativo e olha para frente, olha para o que Deus está fazendo. Meu irmão, minha irmã, como eu dizia ontem, toda rosa vai ter espinho, mas você que escolhe. Ou você olha para a beleza da rosa e deixa a beleza lúdica de uma rosa te envolver, ou você mete a mão no espinho, fica sangrando e chora e reclama que toda rosa é feia. Você que escolhe. Tem gente que é viciada em ter dó de si mesma. Ai, padre, eu sofro demais, padre. Ai, que sofrimento na minha vida, minha cruz. Gente que é viciada em tristeza, em ver tudo com negatividade. Gente que é viciada emocionalmente. E, como eu dizia ontem na história do arroz queimado, você lembra? Acabou acostumando a comer arroz queimado a vida inteira e acha que arroz queimado é manjar, é banquete, mas não é. Arroz queimado é arroz queimado. Deus quer nos libertar dos nossos vícios emocionais. E mais do que isso, gente, Deus quer nos libertar das nossas crenças. As crenças limitadoras. Você sabe o que é uma crença limitadora? O padre vai explicar. Mas você sabia que muitas das vezes a gente não resolve um problema porque nós somos imediatistas demais. E acabamos querendo só resolver o problema de agora. Ai, vem padre, me dá uma bênção porque eu estou sentindo tristeza. Eu não quero te dar uma bênção porque você está sentindo tristeza. Eu quero com Deus encontrar, junto com você, a causa da tua tristeza para que Deus te cure e você não sinta mais tristeza. Porque o que adianta você ficar tomando um remédio paliativo ao invés de curar a doença? Mas é a mania do brasileiro. Duvido se na tua casa nunca aconteceu de no meio de uma chuva parecer goteira e você colocar o balde e o balde ficar. Por que não conserta a goteira? Ah não, padre, em casa tem balde. Não vem não, ó. Na tua casa ou na tua infância, você já não viu esse filme? Pra cima de mim, não. Eu já vi na minha casa. Por quê? Porque é a cultura do brasileiro. A gente tem essa cultura. Ah não, tem um balde, tem uma goteira lá, mas deixa o balde aqui, né, padre? Não é mais fácil consertar a goteira? Mas a gente gosta de ver o tlim, tlim. Ai, eu não consigo dormir. Já percebeu quando tem uma goteira que vai cair numa gotinha? Plum, plum. E a hora que você está pegando o som, você desperta, né? É uma benção. Tem gente que dorme com esse barulho, né? Gosta, é um sonífero. Para mim, não, eu tenho pavor. Mas a gente deixa. É a cultura da gambiarra no Brasil. Nós somos um dos povos do mundo que menos tem cultura de planejamento. A gente quer resolver tudo na hora. Aí o político é eleito, em 4 anos quer fazer a obra de 20 para mostrar, faz a obra mal feita, depois cai a ponte e todo mundo acha normal. Não é normal, não. Tem que pensar, tem que planejar. Quem não planeja, padece depois. E quem paga a conta é o povo. Quem paga a conta é você quando você não planeja. É preciso planejar, é preciso ver com prospectiva as coisas, com perspectiva. É como uma pessoa que, ai padre, eu tenho um extintor bom lá em casa, porque sempre começa um fogo e eu vou lá e apago. Não é melhor você tirar as coisas inflamáveis ali e
impedir que o fogo comece, ao invés de ficar a vida inteira querendo apagar o fogo que já começou, e gasta uma energia para apagar o fogo. Mas, meu amigo, elimina o foco de incêndio, que você não vai gastar energia para apagar o fogo que começou. Elimina o foco de incêndio. Por que o padre está falando isso? Porque a maior libertação não é somente a comportamental. Você não transforma um comportamento se você não muda uma crença profunda que está na tua mente. Não adianta combater só o comportamento, é preciso combater a crença que gera esse comportamento. Por exemplo, eu não estou falando crença de credo, religião, não. Estou falando das crenças profundas. E algumas crenças que são limitantes, que estão dentro de nós. Por quê? Porque uma crença gera um pensamento, que gera uma emoção, um sentimento, que gera, por sua vez, um comportamento. Então, quando você está querendo mudar o comportamento, você está só querendo mudar a ponta do iceberg. Mas tem um monte de gelo debaixo da água que você precisa, em Deus, claro, não sozinho, lutar para transformar. Lutar para transformar essas realidades. É como a pessoa, essa história é verídica também, viu? Como a pessoa, o rapaz casou, tinha uns 2 anos de casado ali, e a esposa dele até que tinha uma mão boa, cozinhava bem, claro, não era mamãe, né? Mas cozinhava muito bem, e ele percebeu que sempre a mulher fazia um peixe que ele gostava muito. Mas ele percebeu que a mulher tinha a mania de cortar a cauda do peixe e a parte de baixo do peixe, aí ficava o peixe feio, cortado quase que na metade. E ela fazia, só que você sabe, na lua de mel ele não falava nada, né? Pô, no primeiro mês de casado é tudo uma maravilha. Não, meu amor, que peixe maravilhoso. Depois de 1 ano, 2, ele começou a ficar encanado com aquilo. E um dia ele perguntou para ela, meu amor, por que você corta a cauda do peixe, arranca um pedação do peixe? Ah, não sei, amor, a minha mãe fazia assim. Aí ele guardou aquilo. Passou um tempo, foi visitar a sogra, e a sogra fez o mesmo peixe. Aí ele perguntou, ô sogrinha querida, por que você faz o peixe assim? Ah, eu não sei. Eu aprendi assim com a minha mãe. Aí um dia, depois de um tempo, uns meses, ele foi visitar a avó da sua esposa, a mãe da esposa. Estava já, tadinha, bem assim, mas ainda fazia o peixe, bem velhinha. E chegou lá, ela fez o peixe. E aí ele não aguentou, né? Na mesa, toda a família reunida. Ele olhou para a avó, para a matriarca e falou, vozinha, por que você faz o peixe assim cortado? Aí ela riu, parou um pouquinho e falou, é porque quando eu casei, a minha forma não cabia o peixe inteiro. E eu comecei a cortar para caber. E a menina, a filha dela, cresceu vendo a mãe fazendo aquilo, né? Falou assim, é assim que você faz. A outra, por sua vez, vai questionar, mãe e vó, não é besta? Fez o peixe assim. Aí o menino matou a charada, a partir disso, aquela crença mudou. E eles começaram a comer o peixe inteiro, sem desperdiçar nada. O que isso quer dizer para mim e para você? Que eu e você temos que questionar as nossas crenças. E que nem tudo, estou falando crença profunda, limitadora, eu vou falar já o que é, vou explicar. Nem tudo que você acredita acerca de você, dos outros, das pessoas, da realidade, tem que ser assim e que é verdade. É verdade, nem tudo é verdade. Existem 3 tipos de crenças básicas. Preste atenção nisso, se puder anotar, até anota. 3 tipos de crenças básicas. A primeira é a crença de identidade. A segunda é a crença de capacidade. E a terceira é a crença de merecimento. Qual é a crença de identidade? A crença profunda que você tem acerca de você mesmo. E aqui eu estou falando de algo profundo, enraizado. Eu não estou falando daquilo que você diz que você é, ou que você acha que você é, ou que alguma pessoa acha que você é ou falou que você é. Não, é uma crença profunda, é o modo que como você se vê. Essa crença, ela foi moldada ao longo da sua vida por coisas que você foi vivendo, por experiências que você foi vivendo, por aquilo que as pessoas foram te dando de feedback de você, pelas experiências que você viveu na sua infância, como eu disse alguém há pouco, que é um período que nos marca. Nós somos muito sensíveis na infância, recebemos facilmente feridas emocionais, culpa, inferioridade, rejeição na infância, e isso acaba atingindo a nossa personalidade, nosso jeito de ser, de reagir, de se comportar. A crença de identidade é aquilo que está profunda, a forma profunda como você se vê. Na crença de identidade você
tem que se perguntar, como eu me vejo? Eu me vejo como uma pessoa boa? Sabe por quê, gente? Porque isso é tão profundo. Porque se a sua crença de identidade for negativa, ela vai gerar um comportamento negativo. Por exemplo, a pessoa que se vê como alguém sem valor, ela inconscientemente vai querer andar, vai buscar a companhia de pessoas sem valor ou de pessoas que achem que ela não tem valor e que a tratem como alguém sem valor. Você já percebeu que é muito comum o rapaz que é filho de uma mãe autoritária, que briga, que domina? É muito comum e existe uma explicação para isso. Às vezes o rapaz acaba casando com uma mulher que é uma cópia da mãe. Aquela mulher autoritária, aquela mulher briguenta, aquela mulher que não deixa ele ser ele dentro de casa. Por quê? Porque aquela crença de identidade, ele não se acha uma pessoa boa. Ele se acha uma pessoa sem valor. Ele se acha uma pessoa que não é digna. Então ele acaba inconscientemente procurando pessoas que também sejam delinquentes, se ele se acha um delinquente. Ele acaba procurando pessoas que sejam sem valor, se ele se vê identitariamente como uma pessoa sem valor. Ele acaba procurando pessoas que o tratem como alguém sem valor, que o menosprezem, porque a crença de identidade enraizada dentro dele é uma crença negativa. O que você acredita a respeito de você mesmo, da sua identidade? Você se vê como uma pessoa bonita, inteligente, capaz, eu vou falar daqui a pouco, é a crença de capacidade, mas você se vê como uma pessoa inteligente, pessoa bonita, uma pessoa boa? Ou você se vê como o contrário disso? Porque a tua crença vai gerar um comportamento que vai determinar os teus resultados. Eu acho que determinar é uma palavra até pesada, mas vai influenciar diretamente os teus resultados. O que você acredita acerca de você mesmo? Qual é a tua crença de identidade? Porque essa crença pode estar influenciando você negativamente. Se você tem uma crença negativa acerca do que você é, você não vai se relacionar bem com as pessoas. Você sabia que a maioria dos casos de pessoas que falam assim, ai, fulano não me valoriza, no fundo, essa pessoa também vive um processo de autodesvalorização. Porque quando você não se valoriza, você acaba atraindo a não valorização dos outros. Se você não coloca limite e não se valoriza, não tem ninguém de fora que vai poder valorizar você, não. Ai, padre, fulano não me valoriza. A pergunta que eu te faço, você se valoriza? Meu marido não me respeita. A pergunta que eu te faço, você se respeita? Ai, fulano não me ouve. A pergunta que eu te faço, você está se ouvindo? Você está ouvindo o que o teu coração está pedindo? Você está entendendo quais são os seus limites, suas necessidades? Cuidado com as suas crenças de identidade. E hoje Deus quer consertar a goteira, não colocar o balde na tua vida. Hoje Deus quer eliminar o foco de incêndio, não apagar o fogo que já começou na tua vida. Ele quer, como libertou Pedro e Paulo, libertar você a partir das suas crenças profundas, sobretudo nas crenças limitadoras. Mas nós não paramos aqui. Nós temos ainda as crenças de capacidade. O que é a crença de capacidade? Aquilo que você acredita ou não que você é capaz de fazer. E isso é muito sério, porque muitas vezes você até tem uma visão da tua identidade positiva. Você sabe que você é inteligente, você sabe que você tem dons, mas na hora de fazer, você se sente capaz de fazer? Porque se você não se sente capaz de fazer, se você tem uma crença de incapacidade, é como se existisse uma voz dentro de você, dizendo assim na tua mente, não adianta nem tentar, porque você não vai conseguir. É aquilo que se chama na neurolinguística de uma programação mental, é uma reprogramação de crenças, que é preciso fazer para se libertar de dentro para fora. Como são as suas crenças de capacidade? Você se sente capaz de fazer as coisas? Você se sente capaz de arranjar um emprego? Você se sente capaz de superar esse obstáculo que você está vivendo? Você se sente capaz de ser pai, de ser mãe? Você se sente capaz de estudar? Você se sente capaz de ser a mãe que você precisa ser? O pai que você precisa ser? O padre que você precisa ser? Ou existem crenças limitadoras na tua mente, sempre dizendo, não adianta tentar não, você não vai conseguir. Sempre dizendo, você não é capaz. Você não é capaz, não tenta. Filho, filha, você
é muito mais capaz do que você imagina. Você não é capaz de tudo. Você não pode fazer bem todas as coisas. Tudo. Você não pode jogar bem vôlei, handebol, futebol, basquete, ser nível profissional máximo em todos os esportes, por exemplo. É muito difícil. Não dá. Mas você tem dons que são seus. E você pode ser bom em muita coisa. E esses dons já estão dentro de você. E muitas vezes eles não vêm à tona porque existem crenças limitadoras dentro de você, que geram comportamentos negativos, que geram vícios emocionais, que geram emoções tóxicas, que não te deixam progredir na vida, que não te deixam crescer. Você não se desenvolve por causa dessa crença de capacidade que é pejorativa. Nós agimos a partir das crenças que nós temos a nosso respeito. Nós agimos a partir das crenças que nós temos ao nosso respeito. Eu me enxergo a partir das minhas crenças. Aquela programação neural, mental, sináptica, que está ali, acerca de você. Mas nós temos a terceira ordem de crenças. E essa é complexa. E que tem afetado muita gente. Crenças de merecimento. O que é a crença de merecimento? O que você acredita que você merece? Você acredita que você merece coisas boas? Mas eu não estou falando só acreditar de, eu acredito. Não. Você, no fundo, na sua programação mais profunda, e é preciso às vezes que Deus nos revele, que o Espírito Santo nos revele, e também que a gente saiba ouvir as pessoas, porque as pessoas estão sendo um espelho para nós, um feedback para nós. Os resultados ou os fracassos da nossa vida também, como o padre disse, têm sido um feedback para nós. Quais são as suas crenças de merecimento? Você acredita que você merece coisas boas? Porque quem tem crenças limitadoras no tocante ao próprio merecimento, não se permite progredir. São pessoas que estão sempre se sabotando, se auto-sabotando. A pessoa até está bem, ela está se desenvolvendo, a hora que ela está progredindo no trabalho, ela mesma faz alguma coisa para dar tudo errado e ela voltar lá atrás. A pessoa não se sente inconscientemente ou conscientemente merecedora de ter aquela namorada. Ai, padre, é muita areia para o meu caminhãozinho, né? Os pneus do meu caminhão estão careca. Né? A pessoa, a hora que está naquele relacionamento, ela dá um jeito de se sabotar, porque no fundo, ela não se sente merecedora de coisas boas. Crenças limitadoras, que vão boicotando você. Gente, o pior inimigo de você, do seu coração, é você mesmo, quando você não sabe lidar com sabedoria, com os processos e com as feridas que existem dentro de você. Eu coloquei no livro Conquistando a Liberdade Interior, aquele provérbio africano que eu gosto muito, que diz assim: quando o inimigo de dentro, aliás, está dominado, o de fora não pode te prejudicar. Quando o inimigo de dentro está dominado, o de fora não pode te prejudicar. E haja vista que muitas vezes os nossos relacionamentos não dão certo, porque nós acabamos levando para eles tudo aquilo que não está curado dentro de nós. Nós levamos para os nossos relacionamentos, para o casamento, para o namoro, para o relacionamento pai-filho, filha-pai, patrão, empregado, empregado-patrão, as nossas feridas emocionais, nossos vícios emocionais, nossas crenças limitadoras. Muitas vezes, no teu relacionamento, como eu disse, você não progride no teu casamento, no teu relacionamento, porque as tuas crenças são limitadoras e são pejorativas, e você não se deixa progredir. Você não soube lidar bem com você mesmo. E você vai se sabotando, você vai se levando para trás. Filho, filha, tenha certeza que quando você não anda para frente, não é porque Deus não quer. É porque tem coisas dentro de você que precisam ser resolvidas. Claro, existem momentos de dificuldade, de deserto, mas Deus, como dizia São Paulo, Ele quer sempre que você progrida e que você chegue à estatura do Cristo, com os mesmos sentimentos de Cristo, com as mesmas emoções de Cristo. São Paulo disse aos Filipenses: tendes o mesmo pensamento de Cristo, tendes o mesmo sentimento de Cristo. Você tem pensado como Cristo a respeito de você mesmo? Você tem pensado como Cristo a respeito da tua família, do teu filho que está te dando problema, do teu filho adolescente, da tua filha desobediente? Você tem pensado com o pensamento de Cristo acerca do teu casamento? Você tem sentido com o sentimento de Cristo acerca da tua família? Ou você tem sido o primeiro a jogar pedra
na tua própria casa, em você mesmo e nos teus filhos. Filho, filha, não descarte as pessoas porque elas erram. Porque Deus não descarta você. Deus não descartou Pedro porque ele negou. Deus não descartou Paulo porque ele perseguiu. E Deus não descarta nenhum membro da tua família. Ele escolheu você com um pacote junto, com toda a tua família. E Ele pode transformar, sim, todas as coisas, mas a partir de você. A partir de você. Como eu citei a frase de manhã na pregação cedo, do Albert Einstein, que dizia: loucura é você continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Loucura é você continuar fazendo as mesmas coisas e esperar colher resultados diferentes. Não. Se você quer resultados diferentes, se eu quero resultados diferentes, eu preciso mudar a minha ação. E, sobretudo, comigo mesmo, transformando as minhas crenças, com a força do Espírito Santo, porque eu não consigo muitas vezes sozinho fazer isso. Sozinho, muitas vezes, eu não vou ser capaz de me libertar das crenças limitadoras no tocante à identidade, à capacidade e ao merecimento. Sozinho, muitas vezes, eu não vou conseguir me libertar dos vícios emocionais. Mas Deus pode te libertar, não sem a sua ajuda. É preciso que você entre no processo, que você queira progredir. Tem gente que me fala assim: ai, Padre Adriano, eu queria tanto ser uma mãe melhor, eu estou tendo tanto conflito com o meu filho. A primeira pergunta que eu faço: quantos livros sobre maternidade você já leu? Quantos artigos? Que formação você está buscando para ser uma mãe melhor? Porque, gente, hoje em dia não tem desculpa, não. Nós não estamos mais na roça como há 50, 60 anos atrás. Nós temos na internet um instrumental tremendo de formação. Tem muita coisa ruim na internet, mas tem muita coisa boa também. Mas às vezes a gente prefere amaldiçoar a escuridão ao invés de acender uma vela. Diz aquele provérbio chinês que na vida você tem que fazer uma escolha. Ou você acende uma vela, ou você amaldiçoa a escuridão. Tem gente que vive amaldiçoando a escuridão, mas não tem a coragem, a disposição de acender uma vela. Progresso não cai do céu. Se você se decide, Deus te abençoa. Mas uma frase que eu tenho repetido e vou repetir sempre: Deus não abençoa preguiçoso, preguiçosa. Ai, Padre, eu queria tanto ser um profissional melhor. Que curso você foi atrás de fazer? Ah, eu queria tanto aprender mais. Você está lendo? Esses dias me perguntaram, né? Qual que é o segredo, Padre? Para guardar assim, informações, né? Para ter conteúdo. Falei assim: o segredo é muito sério. Não conta para ninguém. O segredo só meu. Sabe como eu faço para ter novos conteúdos? Eu sento numa cadeira na minha casa, pego um livro, abro e leio. Viu? É muito forte, é algo novo, diferente, não conta para ninguém. Ai, tá bom, Padre, não vou contar. Cada um colhe o que planta. E em todos os aspectos. Mas às vezes é muito mais fácil amaldiçoar a escuridão ao invés de acender uma vela. Deus hoje quer mudar a nossa postura de dentro para fora. Deus hoje quer transformar a nossa mentalidade, nossas crenças, e quer nos libertar para que nós sejamos de fato livres interiormente e curados para amar mais e melhor. Amém? Vamos ficar em pé? Achei que esse amém foi muito fraco, hein? Amém? Amém. Diga para quem está do seu lado: coragem, meu irmão. Deus te criou, diga para ele. Não, diga para ele com coragem: Deus te criou para ser feliz, para superar os seus limites, para crescer, para ser curado pelo Espírito Santo. Deus te quer feliz. Agora olha bem para ele e diga: nada de ficar viciado na reclamação. Sabe o que é, Padre? Não é reclamação, é que eu queria dizer que meu marido... E comece. Você pode chamar de outros nomes, né? É uma partilha. Partilha não, se for reclamação, dê o nome aos bois e corta na raiz. Porque Deus te quer livre. Você vai ficar enchendo teu coração de entulho? Não, coragem. Escolhe acender uma vela e não amaldiçoar a escuridão. Vamos rezar um pouquinho, vamos cantar com as meninas e depois nós vamos rezar juntos. Levante seu braço, com muita fé, com muita coragem. Essa missa que conclui o nosso acampamento Curados para Amar. Vamos rezar juntos, com muita coragem, cantando no primeiro momento.
Não, não há. Não há mal que me possa vencer. Não há mal que me possa vencer. Erga os seus braços e canta isso. Não, não há, com fé. Não, não há. Não, não há. Não, não há. Não há mal que me possa vencer. Mal que me possa vencer. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Tudo posso em Jesus Cristo. Nenhum problema, Nem meus pecados, cante, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. nem meus problemas, nem meus pecados. Nenhum problema, Solta a voz, cante. meus pecados Poderão superar o amor de Deus. Solta a voz. superar o amor. Com os braços erguidos, Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é maior que tudo que me acontece. Supremo Rei. Deus é grande, Supremo Rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, Supremo Deus Rei. é grande, Supremo Rei. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Pois tudo Cante. posso naquele Coloca mais volume. que me fortalece. Tudo posso em Jesus Tudo Cristo. posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Mas nem meus problemas, nem meus pecados. Meus problemas, Solta a voz, nem meus pecados nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Poderão superar o amor de Deus. Canta com fé, nem meus problemas, Meus problemas. nem os meus pecados Nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Poderão superar o amor de Deus. Deus é maior que tudo que me Deus acontece. é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, Deus é grande, Supremo Rei. Supremo Rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, Supremo Rei. Pois tudo posso, só você. Pois tudo posso. Fortalece, tudo posso. Uma vez mais, pois tudo posso. Tudo posso. Em Jesus Cristo. Repita comigo agora: vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, curar-me profundamente, Curar-me profundamente. sobretudo Sobretudo das feridas emocionais, das feridas emocionais, das distorções das distorções que eu trago da minha infância. que eu trago da minha infância. Liberta-me, Espírito de Deus, Liberta-me, Espírito de Deus, de todo vício emocional, de todo vício emocional, seja em meus relacionamentos, meus relacionamentos, na maneira como eu lido com as pessoas, da maneira pelo qual eu lido com as pessoas, como eu vivo em família, como eu vivo em família, mesmo que seja com relação ao que eu faço, mesmo que seja em relação com o que eu faço, meu trabalho, meu trabalho, meus estudos. meus estudos. Liberta-me de todo vício emocional, Liberta-me de todo vício emocional, de ficar viciado na tristeza, de ficar viciada na tristeza, na reclamação, na reclamação, na negatividade, na negatividade, nas brigas, nas brigas, no rancor, no rancor, no mau humor, no
mau humor. Só o Senhor pode me libertar. Só tu, Senhor, pode me libertar. Liberta-me, Espírito Santo, Liberta-me, Espírito Santo. profundamente Profundamente. de todo vício emocional. De todo vício emocional. Cura-me profundamente Cura-me profundamente. daquilo que está na raiz Daquilo que está na raiz. dos meus vícios Dos emocionais. meus vícios emocionais. Venha curar, Espírito Santo, Venha curar, Espírito Santo. os meus traumas mais profundos, Os meus traumas mais profundos. os meus complexos mais enraizados. Os meus complexos mais enraizados. Vem, Espírito Santo, Vem, Espírito toca as Santo. minhas crenças. Toca as minhas crenças. Eu renuncio agora, Eu renuncio agora. em nome de Jesus, Em nome de Jesus. a toda crença limitante A toda crença limitante a respeito do que eu sou, a respeito do que eu sou. a respeito do que eu sou capaz de fazer, A respeito do que eu sou capaz de fazer. a respeito do que eu mereço. Respeito do que eu mereço. Eu renuncio em nome de Jesus. Eu renuncio em nome de Jesus. Toda crença negativa Toda crença negativa, de autodesamor, de autodesamor, de autossabotagem, de autossabotagem, de limitação, de limitação, de menos-valia, de menos-valia, de vitimismo, de vitimismo, de ter dó de mim mesmo, ter dó de mim mesmo, de ficar apegado ao que é ruim, de ficar apegado ao que é ruim, à minha parte negativa, a minha parte negativa, àquilo que já passou. aquilo que já passou. Eu renuncio Eu renuncio toda crença toda crença contrária à vontade de Deus contrária à vontade de Deus para a minha vida, para a minha vida. toda crença que não me deixa progredir, Toda crença que não me deixa progredir, que não me deixa crescer, que não me deixa crescer, que não me deixa ser que não me deixa ser uma pessoa melhor, uma pessoa melhor, que não me deixa desenvolver que não me deixa desenvolver os meus talentos. os meus talentos. Eu renuncio a essas crenças negativas. Eu renuncio a essas crenças negativas. Agora, Agora, em nome de em Jesus. nome de Jesus. E eu te peço, Espírito Santo, E eu te peço, Espírito Santo, reprograma as minhas crenças, reprograma as minhas crenças, a minha maneira de ver a vida, a minha maneira de ver a vida, de me enxergar, de me enxergar, de enxergar as pessoas. de enxergar as pessoas. Vem, Espírito Santo, Vem, Espírito Santo, transforma a minha mentalidade, transforma a minha mentalidade, aquilo que está enraizado Aquilo que está enraizado na minha forma de pensar. na minha forma de pensar. Transforma agora, Espírito Santo. Transforma agora, Espírito Santo. Liberta agora, Espírito Santo, Liberta agora, Espírito Santo, a minha mente. a minha mente. Retira do meu inconsciente retira do meu inconsciente toda negatividade, Toda negatividade, toda culpa, toda culpa, toda inferioridade. toda inferioridade. Dai-me pensamentos novos, Dai-me pensamentos novos, crenças novas, crenças novas, inspiradas por Ti, inspiradas por Ti, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Eu quero ter uma mentalidade diferente, Eu quero ter uma mentalidade diferente, positiva, positiva, pautada na fé, pautada na fé, nos valores do Evangelho. nos valores do Evangelho. Coloca a mão sobre a tua cabeça agora e diga: eu te consagro a minha mente, eu te consagro a minha mente. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, Liberta meus pensamentos Liberta os meus de pensamentos, toda tristeza, toda tristeza, depressão, depressão, pessimismo. pessimismo. Enche a minha mente Enche a minha mente com esperança, com esperança, com ânimo, com ânimo, com uma nova vida. com uma nova vida. Eu consagro a minha mente, Eu consagro a minha mente, a minha programação mental a minha programação mental inteiramente a Ti. inteiramente a Ti. Espírito Santo, Espírito Santo, enche a minha mente, enche a minha mente, enche os meus pensamentos. enche os meus pensamentos. Seja o Senhor Seja o Senhor Jesus Jesus da minha mente, da minha mente, dos meus dos pensamentos, meus de pensamentos, todo o meu ser. de todo o meu ser. Eu quero ser livre, Eu quero ser livre. eu quero ser curado Eu quero ser para curada amar,
para amar, para ser feliz, para ser feliz, para servir, para servir, cada vez mais, cada vez mais, cada vez melhor. cada vez melhor. E agora levanta os seus braços. Eu peço ao Ministério de Música que cante agora uma música ao Espírito Santo, selando esse momento. Mantenha os seus braços erguidos. Nós vamos cantar pedindo que o Espírito Santo venha sobre nós, selando este momento, tudo que nós vivemos neste acampamento, reprogramando a nossa mente e enchendo o nosso coração. Com os braços erguidos, cantemos ao Espírito Santo. Espírito Santo, vinde orar em mim. Você já conhece, então cante com todo o seu coração. Espírito Santo, vinde orar em mim, orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Mais uma vez, Espírito Santo. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Erguendo os nossos braços, clamemos: incendeia minha alma. De tudo ainda que ficou em nós, que possa cair por terra nesta hora. Incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Vinde curar, vinde curar, vinde libertar os corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Só você cantando, incendeia minha alma. Nós nos apresentamos a Ti, Senhor, nesta tarde, para que o Senhor continue fazendo em nós a verdadeira cura da nossa alma, do nosso coração, Jesus. Incendeia o nosso coração com o Teu Santo Espírito, com a Tua presença libertadora, que cura, que transforma, que liberta. Incendeia, Senhor, os nossos corações nesta tarde. Escuta o nosso clamor, Senhor. Para terminar, incendeia. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!